Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente consegue fazer o controle de torque no servomotor. O SA06 ele tem essas 4 formas de controlar o torque no motor. No primeiro modo é o modo torque puro, ou seja, ele desliga as malhas de controle de velocidade e de posição, ele fica somente atuando em cima da malha de controle de torque. O segundo modo ali ele é idêntico ao primeiro modo, só que ele é feito através de um bloco dentro do ladder. E o terceiro e quarto modo, que é a limitação de corrente e a limitação percentual de corrente, como o próprio nome já diz, ele vai limitar a corrente do motor, consequentemente ele vai também limitar o torque do motor, só que com a vantagem de continuar controlando a velocidade e a posição ali do meu motor. Eu vou fazer um exemplo prático de cada um desses modos, aí vai ficar um pouco mais claro a diferença entre eles. Eu vou começar falando do primeiro modo, que é o modo torque puro, que seria o controle de torque através dos parâmetros. Então, para fazer essa demonstração, eu vou utilizar um servomotor que está aqui na minha bancada, que é um servo de 2,5 Nm, 3.000 RPM. Então, ele possui esses dados de placa. Ele tem uma corrente de 3,8 A e um torque nominal de 2,5 Nm. E a parametrização que eu vou fazer no SA06, ela é bem simples. Eu vou lá no parâmetro 202, vou alterar ele para o valor 1, que seria ele modo torque. E no parâmetro 119, eu vou informar a referência de corrente que eu quero para aquele motor. Fora esses dois parâmetros, eu também vou ter o parâmetro 99, onde eu habilito o meu motor. Eu até coloquei uma observação importante aqui embaixo, que em modo torque, ele não será realizado o controle de velocidade e nem de posição. Então quer dizer o quê? Que nesse caso, se eu soltar o meu motor, ele vai disparar e vai para a velocidade máxima, que no meu caso aqui ele vai para 3.000 RPM. Bom, e nesse exemplo, se eu estou informando uma referência de corrente, como que eu sei qual que vai ser o torque que eu vou obter ali na ponta de eixo do meu motor? Então no servomotor, de maneira geral, o torque ele é diretamente proporcional à corrente dele. Isso quer dizer o quê? Se eu limitar a minha corrente 3,8 A, eu vou ter 2,5 Nm, ou seja, a força nominal dele. Se eu limitar a corrente pela metade, eu vou ter metade do torque, e assim por diante. Então eu vou limitar a minha corrente em 0,2 A, e proporcionalmente o meu torque vai ser de 0,13 Nm. Bom, então já estou com o WPS aberto e também o motor aqui na minha bancada. Então eu vou começar aqui no WPS criando uma nova configuração. Então eu venho aqui arquivo, nova configuração. Eu vou dar um nome para essa configuração, vou chamar de SA06 aula 19. Nome do recurso SA06, clique em próximo. Aqui eu clico em testar para ver se ele está reconhecendo aqui meu servo. Está reconhecendo normal, clique em próximo. Próximo novamente e finalmente finalizar. Dessa vez eu criei um novo projeto não para mexer no ladder, mas sim para mexer na lista de parâmetros do meu servo. Então vou abrir aqui meu SA06, vou abrir a minha lista de parâmetros e eu entro aqui em parâmetros. Já vou deixar ele online para fazer as alterações. Para adiantar esse vídeo, eu já mudei o P204 em 13, que é onde eu faço um reset geral ali no meu servo. Então eu vou começar minha programação justamente a partir do ponto que eu dei o reset geral nele. Então assim, o primeiro parâmetro que eu tenho que mexer no meu servo é justamente selecionar o modelo do meu motor. Então eu venho aqui na aba de motor, vou lá no parâmetro 385 e aqui eu escolho o modelo do meu motor. No meu caso, o modelo que eu tenho aqui é esse modelo 22, SWA562 2,530. Então eu já selecionei o modelo do meu motor, agora eu vou lá no parâmetro 202, eu vou mudar o tipo de controle, o modo de operação dele para modo torque. Por padrão, o meu servo vem em modo velocidade, então eu vou justamente alterar agora para o modo torque. Vou escolher a opção número 1. Bom, feita essa alteração para modo torque, agora o meu parâmetro 119 ele controla o torque no meu motor. Então eu vou colocar um valor aqui para ele de 0,2 A, um valor bem baixo, que significa que eu vou ter um torque do meu motor de 0,13 Nm, um torque bem baixo, que eu vou conseguir segurar esse motor na mão. Bom, então meu servo já está totalmente parametrizado, então basta agora apenas habilitar ele, aqui no parâmetro 99. Então se eu habilitar o meu servomotor, o meu motor vai começar a girar, só que ele vai disparar, Vou até desabilitar ele aqui, porque ele está buscando os 3.000 RPM. Não, então por que ele está buscando aí os 3.000 RPM? Porque ele está buscando sempre a referência de corrente. Então como a corrente está sempre zero, praticamente zero, ele nunca atinge esses 0,2 A. Então por isso que meu motor dispara. A partir do momento que eu habilitar esse motor, só que eu segurar ele aqui, eu vou segurar apenas com um dedo aqui, Então eu habilitei ele, pode ver que ele já está habilitado, só que eu estou conseguindo segurar meu motor na mão. Então se eu fizer um pouco menos de força, meu motor já começa a girar. Um pouquinho só que eu solto meu motor, ele já começa a girar. Um pouquinho que eu consigo segurar ele, ele já trava meu motor. Então essa força que eu estou fazendo aqui para segurar o meu motor é de 0,13 Nm.
aqui vale um lembrete importante, né? Tomem muito cuidado quando for manusear o motor. Ele é um motor extremamente rápido, como vocês já puderam ver. E ele é um motor relativamente forte também. Então se você estiver manuseando ele, se fizer uma programação errada e esse motor disparar, você pode acabar causando um grave acidente. Então fica esse alerta, né? Sempre tomem muito cuidado quando você estiver manuseando ali o servomotor, principalmente com ele energizado. Então voltando ao assunto, qual que é a finalidade de limitar o torque no motor? Algumas aplicações exigem que você faça esse controle de torque, por exemplo, no bobinamento. Então se você estiver rodando o bobinador, provavelmente você vai ter que fazer um controle de torque ali no motor. No servo a gente acaba utilizando essas limitações de torque quando o motor ele é muito grande e ele pode acabar danificando a mecânica na máquina. Então se o servo estiver sobredimensionado, onde ele pode acabar arrastando ali a mecânica, então a gente pode utilizar esse artifício de limitar o torque dele. Bom, e essa limitação de corrente através do parâmetro 119, ela só funciona nesse modo que é o modo torque, ele não funciona em outros modos. Então para fazer essa demonstração, eu vou até voltar aqui meu servo para o modo velocidade, vou habilitar ele novamente. Percebam que a referência de corrente continua em 0.2. Então eu vou lá no parâmetro 121, vou colocar aqui uma velocidade para o meu motor girar, vou colocar por exemplo 5 RPM só. Então como a minha referência de corrente ela está limitada em 0,2 amperes, então ó, se eu tentar parar o meu motor agora, eu não consigo mais pará-lo. Então pode ver que eu estou segurando meu motor e meu motor não trava mais. Por que isso, né? Eu vou até desabilitar ele agora. Então agora ele está desabilitado, beleza, ele está solto. Então por que isso aconteceu, né? Porque esse parâmetro ele só funciona para o P202 igual a 1. Ele não funciona em qualquer outro tipo de modo. Então em modo velocidade, posição ou no modo ladder, esse parâmetro aqui ele fica inutilizado. Bom, então agora eu vou mostrar como é que a gente consegue fazer essa limitação de torque, só que lá no modo ladder. Então eu vou aproveitar que eu estou aqui na lista de parâmetros, eu vou mudar o P202 para 4, que é o modo ladder. Então eu vou fazer um programa no ladder utilizando essa limitação de corrente agora. Então eu venho aqui em programa, vou abrir meu ladder, vou tirar aqui do modo monitoração e vou iniciar a programação. Então eu vou começar minha programação colocando aqui um botão habilita. Vou utilizar o MC Power para habilitar o meu motor. E agora eu vou colocar mais uma linha, que vai ser meu botão Torque. E dessa vez eu vou inserir um bloco novo. Então eu aperto a tecla F. Esse bloco ele encontra-se aqui em Motion Control Command. Ele é esse MW e Q Control. Esse bloco nada mais é do que aquela limitação de corrente do parâmetro 119, só que feito aqui dentro do ladder. Então eu vou escolher aqui eixo real, Continuous Update, eu vou deixar Rising mesmo. Nessa opção em Q é justamente o valor de corrente que eu quero que ele limite, então eu quero fazer essa limitação em 0,2 amperes e o Buffer Mode eu vou colocar aqui em Aborting. Então eu vou transferir esse programa e vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês. Então beleza, o download já foi concluído. Primeiro eu vou habilitar o meu motor. Então com o meu motor habilitado, eu não consigo tirar ele da posição, ou seja, o meu motor está rígido, ele não está limitando o torque. E agora eu vou habilitar o meu limite de torque. Eu vou até segurar o meu motor aqui para eu habilitar o meu modo torque. Quando eu habilitar o meu modo torque, ele vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Ele vai tentar buscar os 3.000 RPMs. Então eu vou habilitar ele agora. Olha lá, ele já está com torque limitado, ó. Só que se eu soltar ele, ele vai buscar os 3.000 RPMs. Ó. Então eu consigo segurar o meu motor na mão. Olha lá, se eu soltar um pouco o dedo aqui, o meu motor gira. Se eu apertar um pouco mais aqui, o motor trava. E é claro que se eu soltar ele de vez, ele vai buscar os 3.000 RPMs. Então eu já vou soltar e imediatamente aqui eu já vou desabilitar ele. Ó. Vou soltar, ele está buscando lá os 3.000 RPMs e eu já desabilitei para evitar aqui que meu motor ele dispare. Bom, então é desse modo que eu faço o controle de torque aqui no meu servomotor. Então eu posso fazer tanto pelo parâmetro quanto pelo ladder aqui utilizando esse bloco IQ Control. Então nesses dois modos eu estou fazendo apenas um controle de torque, eu não estou fazendo um controle de velocidade. Tanto que sempre que eu soltava meu motor disparava buscando lá os 3.000 RPMs. Então e se eu quiser, além de fazer um controle de torque, também fazer um controle de velocidade, ou também fazer um controle de posição. Aí eu tenho que utilizar outros parâmetros. Então o funcionamento dele é muito parecido. Então eu posso fazer essa limitação de duas formas, né? Através da corrente, que conforme eu já falei para vocês, né? A corrente ela é proporcional ao torque. Só que através do parâmetro 131 e 132, eu consigo limitar, colocar um valor de corrente diferente para o valor positivo e para o valor negativo. Eu posso limitar, por exemplo, o sentido horário e para o sentido anti-horário eu deixar ele em torque máximo. E um detalhe importantíssimo, né, é que esses parâmetros ele funciona em modo velocidade, ou seja, o P202 igual a 2,
Ele funciona também em modo posição, P202 igual a 3, e também funciona no modo ladder, que é o P202 em 4. Ou seja, eu consigo trabalhar com meu servo normalmente, só que com torque limitado. E outro parâmetro que eu já vou mostrar aqui logo em seguida, que a gente já faz o teste tudo de uma vez, é o parâmetro 136. Então o parâmetro 136 também é uma limitação de corrente, só que ele é feito de forma percentual. Então se eu colocar 100% no parâmetro 136, eu vou ter lá o meu torque em 2,5 Nm. No exemplo que eu vou fazer aqui, para eu conseguir segurar o motor na mão, eu vou deixar ele mais ou menos em 5% do torque. 5% equivale aqui a 0,125 Nm, que é um torque que eu consigo segurar meu motor na mão. E da mesma forma que o parâmetro 131, 132, esse parâmetro 136, ele também funciona em conjunto aqui em modo velocidade, posição ou em modo ladder, que é essa demonstração que eu vou fazer agora a seguir. Bom, então eu já voltei aqui no meu WPS, eu vou entrar aqui na minha lista de parâmetros, vou vir aqui no parâmetro 202, eu vou voltar ele para modo velocidade, ou seja, dessa forma aqui eu estou ignorando aqui meu ladder. Só para ter certeza que minha programação voltou ao normal, eu vou habilitar o meu motor. Então ele já está programado para girar 5 RPMs e eu vou verificar se ele está com torque máximo. Então eu mandei habilitar, vou tentar segurar o meu motor aqui, pode ver que ele está com o torque máximo dele, ó. Pode ver que eu não consigo segurar o meu motor. Então beleza, já vou desabilitar. Então agora eu vou fazer a limitação de torque através dos parâmetros 131 e 132. Então eu vou colocar aqui, ó, no 131 menos 0,2 e no parâmetro 132 0,2 amperes. Então vou habilitar novamente o meu motor. Pode ver que ele está girando ali a 5 RPMs. Eu consigo trocar a velocidade dele. Por exemplo, eu consigo colocar 50 RPMs. Ó. Meu motor começou a girar mais rápido. Só que dessa vez o meu torque está limitado. Então se eu tentar segurar o meu motor, provavelmente o torque dele, ó, ele está limitado. Ele está girando 50 RPMs. Só que a qualquer momento eu consigo travar esse motor. Ó. Também eu consigo alterar a velocidade dele normalmente. Eu vou alterar para 20 RPMs e ele continua com torque limitado. Então ele vai girar a 20 RPMs, só que se eu limitar o torque, ele vai parar ou ele vai girar numa velocidade um pouco abaixo, aqui no caso, posso segurar e deixar ele levemente pressionado, ele não vai atingir os 20 RPMs, ele vai ficar girando numa velocidade mais baixa. Então, conforme a gente viu nessa demonstração, é possível limitar o torque mantendo o controle de velocidade ou de posição, através desses dois parâmetros. Então agora eu vou voltar esses dois parâmetros para o padrão de fábrica deles, que eles estavam menos 140 negativo e 140 positivo. E dessa vez eu vou utilizar aquele outro parâmetro, que é o parâmetro 136, também para fazer a limitação de corrente. Só que esse parâmetro ele funciona de maneira percentual, então ele vem de fábrica aqui com valor 300, significa que meu motor está limitado a 300% de torque. Então eu posso alterar esse valor agora para 5%, que eu quero deixar o meu motor bem fraco, Então eu vou habilitar meu motor, ele está girando aqui a 20 RPMs, só que com 5% de torque agora. Então 5% de torque, se eu apenas encostar aqui no meu motor, eu já consigo travar ele, ó. Então eu vou segurar meu motor e vou aos poucos aumentando esse torque aqui, ó, de 5 para 10%, por exemplo. Pode ver que já está um pouco mais difícil segurar esse meu motor. Vou aumentar agora para 20%. Ó, 20% já está bem mais difícil de segurar ele. Eu não vou travar meu motor. Conforme eu falei, é perigoso, você querer travar o motor ali com a mão. Então deu para ver aqui que o 20% ele já fica com um torque razoável, Vou colocar, por exemplo, 15%. 15% também está um pouquinho alto. Vou deixar 10% mesmo, que é o valor que eu consigo parar ele aqui com a mão. Bom, aqui eu fiz uma demonstração somente em modo velocidade, mas ele funciona perfeitamente também em modo posição e em modo ladder também. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse assunto. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações. Podem deixar críticas, dúvidas, sugestões ali nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado. Até um próximo vídeo.